Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Tio Léo na área mais uma vez. E o nosso tema de hoje vai ser Introdução aos Estudos de Filosofia, a nossa aula 1 de Filosofia, só que agora online, beleza? Então, roda a vinheta! Bem, então vamos começar. Normalmente, quando se fala de filosofia, para a maioria das pessoas que não tem familiaridade com a temática, você provavelmente escuta coisas como: "Ah, isso é coisa de gente inteligente", ou mesmo "Isso é coisa de doido", ou mesmo pode ouvir: "Ah, é algo muito difícil e complexo", ou mesmo surgir a dúvida: "Para que estudar isso?" Ou para que serve, na verdade, isso na prática? Essas questões são tão comuns que gerou até uma brincadeira entre os estudantes de filosofia, que quando perguntados para que serve a filosofia, pergunta essa que normalmente vem de um jeito meio desdenhoso, logo eles ouvem a resposta: a filosofia é algo que, com a qual e sem a qual, o mundo permanece tal e qual, ou seja, não tem utilidade nenhuma. Porém, a gente sabe que isso é um sarcasmo, uma zoeira, pois sabemos que, na verdade, a filosofia é importantíssima para o desenvolvimento social e humano, nos permitir entender as mais variadas formas do pensamento da humanidade e seus reflexos na vida cotidiana. Para os escritores Danilo Marconi e Irley Franco, dificilmente o pensamento filosófico produz resultados práticos imediatos para o próprio filósofo ou para a sociedade. Seu objetivo não é a produção de determinados efeitos. E citando Nietzsche, eles propõem que o filósofo se esforça por compreender e que seus contemporâneos se contentam em viver, ou seja, como tenta explicar, por exemplo, Rafael Rodrigues no site Amálgora, ainda que a filosofia não interfira diretamente no nosso mundo, ela interfere indiretamente, porque cabe a ela estudar e entender as relações entre o pensamento humano e a história da humanidade, para identificar quando o mundo e as pessoas perderam, de certa forma, o rumo e apontar soluções para que as coisas voltem aos trilhos. Mas, se ainda continua a pergunta para que serve a filosofia, vou propor uma fábula bem conhecida para tentar responder. Essa historinha é a fábula dos macacos e as bananas. A historinha que diz que, numa experiência científica, um grupo de cientistas colocou 5 macacos numa jaula. No meio, uma escada e sobre ela um cacho de bananas. Quando um dos macacos subia na escada para pegar as bananas, os cientistas jogavam um jato de água fria nos que estavam no chão. Depois de certo tempo, quando um macaco ia subir a escada, os outros o pegavam e batiam nele com muita força. Mas, um tempo depois, nenhum macaco subia mais a escada, apesar da tentação das bananas, sempre com medo de apanhar dos demais. Então os cientistas substituíram um dos macacos por um novo. A primeira atitude do novo morador foi subir a escada, mas foi retirado pelos outros, que o surraram, obviamente. Depois de algumas surras, um novo integrante do grupo não mais subiu a escada. Um segundo foi substituído e o mesmo ocorreu, tendo o primeiro substituto participando com entusiasmo da surra do novato. Um terceiro foi trocado e o mesmo ocorreu. Um quarto e, afinal, o último dos veteranos foi substituído. Os cientistas, então, ficaram com um grupo de 5 macacos, que mesmo nunca tendo tomado um banho frio, continuavam batendo naqueles que tentassem pegar as bananas. Se for possível perguntar a algum deles por que eles batiam em quem tentasse subir a escada, com certeza a resposta seria: não sei, mas as coisas sempre foram assim por aqui. Essa história serve para explicar o que são paradigmas, ou seja, as coisas normais e estabelecidas do nosso dia a dia, e como a questão do não refletir sobre as coisas nos leva a agir de maneira quase que automática a realidade que nos cerca. Sendo assim, a moral da história é que, ao nascermos nesse mundo de coisas pré-estabelecidas, provavelmente iremos buscar nos adaptar a ele, pois o medo do novo não é nada normal. Nós, por exemplo, nos acostumamos em fazer as mesmas coisas todos os dias e tranquilamente seguirmos nossa rotina, como afirmou Nietzsche, se contentando em simplesmente viver, o que a princípio não tem nada de errado. Porém, a grande questão da filosofia é que, diante desse paradigma, o filósofo e a filosofia em si, como uma criança que não se contenta em só ouvir a descrição de uma experiência vivida por outro em um parque de diversão, mas que,
quer por ela mesma experimentar e conhecer, a princípio talvez até com medo do desconhecido, mas movido de um baita entusiasmo de conhecer o algo novo, se lança à experiência. A filosofia também não se contenta em respostas pré-prontas, mas sempre questiona e busca cada vez mais compreender as coisas do nosso mundo e suas relações de maneira mais profunda. A palavra filosofia vem do grego, surgindo a partir da união de duas palavras que são philo, que pode ser interpretado por amor ou amigo, e sofia, que significa sabedoria, significando exatamente a ideia do amor à sabedoria, ou do amigo da sabedoria, ou até mesmo do amante da sabedoria. Veja que dessa maneira, o filósofo não se enxerga como um sábio, por exemplo, que passa a ideia de ser aquele que possui a sabedoria. No caso do filósofo, ele não se considera dono da sabedoria, mas sim um amante da sabedoria, que está sempre em busca da sua amada, a própria sabedoria. Segundo Aristóteles, um dos principais nomes da filosofia, esse termo provavelmente foi criado por um filósofo mais antigo, que foi o filósofo Pitágoras. Pitágoras, a ser enxergado como sábio, disse que não o era, antes era sim um amante da sabedoria, ou seja, um filósofo. Outra pessoa que também foi reconhecido como sábio por pessoas do seu tempo, apesar de não se enxergar assim, foi o, provavelmente, principal filósofo da história, o grego Sócrates. Conta-se a história que, ao ser identificado como sábio, Sócrates resolveu ir ao oráculo de Delfos, no templo de Apolo, consultar a sacerdotisa sobre seu questionamento. Ao chegar à entrada do templo, seu amigo Querófonte fez a tradução da inscrição que se apresentava na entrada do templo: "Conhece-te a ti mesmo", colocação essa que ele levou como regra por toda a sua vida. A sacerdotisa afirma para Sócrates que ele é o homem mais sábio de toda a Grécia. Intrigado com a revelação, Sócrates faz um mergulho interior e constata que a única coisa que sabia era que nada sabia, o famoso só sei que nada sei. Essa historinha nos mostra duas das principais frases relacionadas a Sócrates: o "conhece-te a ti mesmo", que é um chamado à humildade, pois ao entendermos que não sabemos, logo corremos atrás da sabedoria, como um amante busca sua amada, e o "só sei que nada sei", que é o ponto de partida para o caminhar filosófico. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa aula 1. Deixe seu like, deixe sua curtida aí. Até a próxima!